Boa noite a todos. Bom, depois desse preparo excelente em si e muito mais pela adequação também ao tema que vamos desenvolver, nós agora já podemos entrar no tema que é difícil com uma maneira um pouco mais suave, né, para todos nós. Nós hoje temos para estudo uma passagem do Livro dos Espíritos, no capítulo que vai falar das penas e gozos terrestres, que fala de desgosto da vida e de suicídio. E nada melhor do que o que já foi trazido pelo Eduardo, porque dentro de todas as tribulações que nós sabemos que atravessaremos, por questões múltiplas, externas, pela própria natureza das nossas dificuldades como uma sociedade ainda tão imperfeita, com a quantidade de desigualdades que existem, pelos preconceitos inúmeros, que aliás serão muito bem trabalhados a partir de amanhã no encontro sobre o Livro dos Espíritos, nós vemos que estamos mergulhados numa sociedade que, mesmo já tendo progredido enormemente, ela ainda, não é, nos acicata com as manifestações das nossas inferioridades ainda intelecto-morais. Intelecto também porque muitas vezes, como nós veremos amanhã, a questão das discriminações, dos preconceitos, ela reside, está embasada na ignorância. A gente tem essa dificuldade com a palavra, né? O alemão não tem. Ignor é ignorar. Isso quer dizer não saber. Ninguém está xingando ninguém quando fala que ignora, que é o ignorante. Não é. Ignora, desconhece. E o desconhecimento faz com que nós não possamos, né, avaliar de uma maneira adequada as situações no mundo de relações, tanto as relações conosco mesmo, quanto com a do outro, quanto nos grupos maiores, como com a sociedade. Então, nós vamos compreendendo que a falta de discernimento, que está muito, né, alavancada pela falta de entendimento sobre as leis morais e sobre a lei de justiça, amor e caridade, sobre aquilo que eu tenho como direito, o que o outro tem como direito, o que eu tenho como dever e o que o outro tem como dever, vai criando para nós, né, uma teia de situações, às vezes, muito difíceis e que nos traz momentos de profundo desgosto. Um desgosto que algumas vezes poderá até estar concretizado em situações, como Eduardo trouxe, não é? Materiais. Dentro de situações como ele trouxe, de uma falta talvez de conforto, e aí a gente vai ter que pensar no que seria o necessário e o supérfluo, porque varia muito de, né, cultura para cultura, de situação para situação, de profissão para profissão. Isso tudo vai nos mostrando que existem desconfortos que para algumas pessoas podem, né, materiais, desconforto material, que pode gerar um profundo desgosto para uma pessoa. E se ela não tiver muito no prumo, ela se desequilibra. Não estou nem dizendo para chegar no suicídio, chegaremos lá um pouquinho para frente. Mas a questão do discernimento, ela poderá, por um caso de um desgosto em relação à ausência de um certo conforto material, se desestruturar. Ou ela poderá, como sabemos, entrar dentro de uma situação de maior, né, sofrimento por uma questão até de uma demissão no trabalho, de uma falta de trabalho durante muito tempo, ou mesmo que seja durante pouco. Mas nós sabemos que o desgosto, ele vai bater não só em relação a essas questões que são resultantes das dificuldades materiais, e nós nem chegamos a falar das mais agudas, das mais radicais, né, que falaremos daqui a pouco, mas que o desgosto pode vir também muito das situações que são da própria alma, dos conflitos íntimos que trazemos. E aí nós vamos vendo que nesse capítulo do Livro dos Espíritos, como é que Kardec foi pontuando a questão do desgosto.
Interessante que a primeira questão que ele coloca, porque a pergunta para ele foi, que ele fez aos espíritos foi: por que sem motivos plausíveis tem pessoas que pensam ou até, não é, cometem o suicídio? E ele dá uma resposta que, quando a gente lê assim, até que espanta. Vamos ver o que vocês vão achar se ainda não leram. Efeito da ociosidade, da falta de fé, até aqui, e frequentemente da saciedade. A gente tem que ter uma noção de quando que Kardec fez essa pergunta e onde. Na França, em Paris, né, segunda metade do século XIX. Então, ele estava se referindo a uma ociosidade de pessoas que podem ter todos os seus, né, confortos materiais ali resolvidos, mas que falta-lhes algo como essência de vida, como um projeto existencial. É uma outra questão. Ou então, dentro de uma saciedade, que seria a pessoa que, já tendo tudo e não tendo um objetivo que transcenda os valores materiais, como é que ele vai dar conta desta angústia que toma o ser? Porque o ser é um ser espiritual, ele está em progresso, ele tem dentro dele a lei do progresso, né, como um impulso vigoroso, e quando ele não consegue, na sua existência, perceber que ela tem um valor, que ela tem um significado e que ele lhe deu, né, um valor ainda maior, potencializando as suas próprias condições como espírito imortal, ele, de uma maneira mais ou menos consciente, ele irá sofrer por causa disto. E dentro da postura interior, que a gente não pode de jeito nenhum julgar, nós não temos noção da dor do outro, dos conflitos do outro e de quais são, né, as áreas mais sensíveis daquele ser, porque alguma coisa que para nós pode ser facilmente superável enquanto desgosto, enquanto conflito íntimo, enquanto problema existencial ou enquanto suportação da falta de bens materiais para suprir a sua própria necessidade, para o outro ele pode ter outras áreas de grande sensibilidade e não conseguir suportar. Então, a primeira coisa para pensar na questão do desgosto e do suicídio é a gente pensar que muito pouco provável que a gente consiga ponderar de uma maneira justa, equilibrada, conhecendo quais são as razões, quais são os motivos, quais são as condições daquele espírito que pensa ou que age dessa maneira. Então, para a gente já poder tirar o cavalo da chuva e compreender que a gente não vai entender nada. Porque os espíritos são extremamente cuidadosos em relação à privacidade do histórico espiritual das criaturas. Eles protegem, eles amparam, eles estão o tempo todo buscando sustentar. Mas aí é uma coisa interessante, porque Kardec vai praticamente nas perguntas, que são muitas nesse capítulo, seria bom todos poderem ler, porque aqui em 40 minutos não dá para a gente detalhar todas elas, mas ele vai falar, né, de situações que são encaradas como um motivo, lembrando sempre que aquilo seria como a ponta do iceberg, porque quando vem um motivo que até para a própria pessoa ou para as pessoas que estão em torno, aquilo surge como a causa, a justificativa para um ato assim, temos que pensar que chega-se a este ponto por uma malha vigorosa de situações de dor que vem muitas vezes não desta encarnação, mas de tantas outras, e que naquele momento o espírito exausto sucumbe àquela situação. Então, é uma maneira de nós podermos pensar, compreender amorosamente esta situação, quando ela ocorre com as outras pessoas, para perceber que tantas e tantas vezes o espírito chegou no auge do seu esforço, mas mesmo assim não conseguiu, infelizmente. E as causas, então, como elas são mais ou menos tratadas, seriam, por exemplo, né, as decepções, né, amorosas, ou então a perda de um ente querido,
A pessoa, muitas vezes, ela vai definhando por não suportar aquela ausência, por não conseguir lidar com a vida, com aquele vazio que lhe é dado. E não conseguindo, então, transferir aquela carga de amor, de afeto que ela guarda ainda em si. Para aqueles que estão tão carentes nesse mundo nosso, a quantidade de pessoas necessitadas de amparo, de afeto, de amor, quando a pessoa às vezes não consegue transferir isto para os outros, para poder abrir o seu campo de doação afetiva, ela pode se enganar, achando que se ela então apressar, não é, o instante da morte, ela vai encontrar rapidamente com os queridos de seu coração. Dizem aqui os espíritos, não é, benfeitores, que a possibilidade é que demore muito mais, porque toda situação traumática, não é, que vem como consequência deste ato, ela pede tempo, pede tratamento, pede cuidados espirituais, pede muitas vezes processos reencarnatórios para vir, às vezes, só completar aquela cota de tempo abençoado que a pessoa não usou. E aí a gente vai falar, mas aí desencarnou tão cedo, agora que estava tudo bem com ele, com ela, desencarna. A gente não sabe, a gente não sabe. A gente não está aqui dizendo que qualquer morte prematura significa um débito de tempo porque a pessoa tirou-se a vida. Não, mas eles aqui dizem da necessidade, muitas vezes, do espírito voltar numa encarnação que seria para completar o tempo, e não como um tempo do ponto de vista cronológico, mas a possibilidade que o estar na carne dá para nós de realizações e de ampliações das nossas qualidades morais. Então vocês vão vendo que não adianta apressar, não adianta querermos, né, de alguma maneira, inclusive nos livrar de algumas situações que estão muito difíceis de serem administradas, porque é verdade, tem situações que ficam extremamente delicadas. Mas acontece é que, como estava dizendo o Eduardo, se nós conseguirmos olhar, ele chama o tempo todo a atenção disso, para a gente olhar para os exemplos das pessoas que seguraram, as pessoas que tiveram resistência a essas grandes dores, as pessoas que não titubearam, que conseguiram se manter a despeito de dores profundas, e que então, se nós temos o Mestre Jesus na frente como exemplo maior, como foi trazido, aí a gente tem amparo emocional, estímulo para que a gente possa continuar. E aí, nós vamos trazer agora também uma questão que é muito interessante, porque vai ajudar, acho que a todos nós. Porque, olhem só, dentro das possibilidades que nós vemos, que Kardec pergunta, os espíritos também trazem, né, que muitas vezes é por vergonha. O espírito se envergonha profundamente pelos atos que ele cometeu, quando ele reconhece aquilo. Então, isso é uma questão, é muito duro, é muito difícil. Mas os espíritos aqui dizem, e dentro do comentário de Kardec, é muito bem feito, porque ele diz assim, esse é comentário de Kardec, aquele que tira a própria vida para escapar à vergonha de uma ação má, prova que valoriza mais a estima dos homens do que a de Deus, pois vai retornar à vida espiritual carregado de suas iniquidades e tendo-se privado dos meios de repará-la. Esta é a frase importante. Tendo-se privado dos meios de reparar. Errou, então vai ter que resolver o problema. É melhor começar logo. Então, se errou e pegou pesado, então força para poder começar a substituir até nas próprias células psíquicas, as células psíquicas malsãs pelas células sãs. Se faz isso através
da exteriorização das nossas potências positivas. Todos temos. Fiz bobagem? Fizemos muito, senão a gente não estava aqui nesse mundo. Não estava. E como é que eu vou resolver esse pedaço? Eu vou substituir. Como é que substitui as famosas células psíquicas que André Luiz tanto comenta, que Joana de Ângeles tanto traz nos seus livros? Por que elas ali estão? Por que elas são malsãs? Porque elas foram frutos de pensamentos e sentimentos desafinados com a lei de amor. Então, neste momento, o que é que vai resolver esta encrenca? É a produção de bons sentimentos, a produção do trabalho no bem. Valorizar, como ele puxa aqui, é muito interessante, o trabalho. Diz que nessas posições de desânimo, de chegar a pensar em suicídio, um trabalho, que o trabalho não é nem às vezes o remunerado, é um outro tipo de trabalho, o trabalho voluntário que você vai fazer para que o seu espírito resplandeça em possibilidades de doação e efetivação das suas potências. E aí a célula malsã é substituída, é anulada pela presença vigorosa das células sãs. E isso vai fazer com que, em vez de tirar a vida, achando que não está dando para segurar, por culpa, porque é culpa. A vergonha vem da culpa, o remorso vem da culpa. E a culpa, em primeira instância, já estudamos isso no Encontro de Medicina Espiritual do ano passado, ela é evidência de um grau de discernimento que a gente chega e fala, poxa, errei pesado. E aí, vou ficar agora me culpando, me flagelando, ou vou mudar a minha posição? E aí, o tempo na carne, na encarnação presente, é fundamental para que a gente comece essa substituição dentro das nossas potências vibratórias positivas. E aí ele vai dizer assim, durante a sua vida ele desistiu de repará-las. Deus é frequentemente menos inexorável do que os homens. Olha essa frase. A gente, né, tem aquela ideia de Deus bravo, cruel, vingador, que gosta de castigar, porque tem a palavra punição na doutrina. É um efeito ainda de toda a questão cultural do século XIX. Deus não pune. A nossa consciência é que, ainda bem, imagina, era um psicopata, porque ele não consegue nem verificar que ali tem um erro grave, porque está criando um grande dissabor para o outro. Então, olha só, ele perdoa ao que se arrepende sinceramente e leva em conta a reparação. O suicídio nada repara. Achei essa frase, Kardec é ótimo. Ele dá essas enxugadas na coisa, né? O suicídio nada repara. Então, se tá com remorso, assim, e agora? Agora vamos refazer. E aí não vai adiantar cortar a vida. Tem uma outra pergunta aqui, muito ligadinha com essa, que diz assim, mas às vezes os espíritos fazem isso, quer dizer, as pessoas encarnadas, porque acha que vai melhorar. Verdade, né? Quando a gente conversa com as pessoas que até tiveram esse movimento, tentaram, depois, graças a Deus, não deu certo. E aí vai melhorar, porque a situação está tão ruim que a pessoa pensa assim, não, mas daqui não dá, então, quando eu fizer isso, só vai melhorar. E eu vou trazer para vocês o relato, acho que os espíritos permitem, de ontem, no trabalho de atendimento aos irmãos desencarnados em sofrimento, quando o espírito vem e diz o seguinte, que coisa, não é possível. Aprendi a vida inteira que quando eu morresse que ia acontecer isto e que aquilo. E eu estou achando que ele até estava falando no início, que a gente estava fazendo o atendimento, de que tinham vendido peixe para ele, que depois ia chelar, tudo bonitinho e tal. E não era. Ele não estava falando das coisas externas. Ele foi muito claro. Ele falou, não, eu estou falando que não melhorou para o meu sentimento. Eu falei, porque eu achei que quando eu morresse, os meus sentimentos ainda conflituados, ele não era um espírito suicida,
Mas vocês veem como é interessante. Eu achei que os meus sentimentos iam ser resolvidos, porque foi isso que falaram. E agora eu estou aqui com essa ideia que eu trouxe e que vi que está um problema agora onde eu estou. Aí você chega e fica me falando essas outras coisas e eu estou com duas ideias diferentes. Eu falei, meu filho, só vai dar certo se você ficar aqui, em vez de ser só a ideia da gente falar para você, você vai ter que experimentar. Se você quiser, você fica. Porque aí você vai ver o que significa a verdadeira melhora que é possível depois que desencarna a partir da ajuda escandalosa dos amigos espirituais. Então é possível a melhora? É aqui e lá. Só que quando a gente chega lá com o ato, né, de desalinho vigoroso com a lei, que é de cortar o tempo da existência na carne, nós chegamos lá muito comprometidos, inclusive vibratoriamente, até pela carga de fluido vital que ainda fica imantado no corpo. Então isso tudo é resolvível? É resolvível. Porque a lei de Deus é misericordiosa, mas dá um trabalhão. E vai demorar. Então melhor continuar a resolver as encrencas aqui do que para lá. E depois, quando pergunta também, falei que eu ia entrar no Miramês, mas não entrei porque eu estou preferindo puxar ainda uns pontos aqui de Kardec. Quando Kardec fala assim, mas e aquele pessoal que já está quase desencarnando? Não dá para dar uma abreviadinha? Aí ele diz assim, a gente nunca sabe qual é o momento da morte para as pessoas. E aí, olha aqui como eu vou ler, porque a resposta dos espíritos é ótima. Quando uma pessoa vê, pergunta Kardec, diante de si uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos através de uma morte voluntária? Olha como ele coloca, através de uma morte voluntária. Somos sempre culpados por não esperar o termo fixado por Deus. Além disto, estaremos bem certos de que, apesar das aparências, esse termo tenha chegado? E de que não poderemos receber um socorro inesperado no último momento? Aí eu queria trazer duas coisas aqui para vocês, compartilhando experiências que a gente teve. Pessoas amigas que, desenganadas, como se diz, no momento em que não deu nem para poder ter os familiares perto, estava distante, não sei o quê, evoca, na sua maneira de crer num ser que tem a maior potência, que nem talvez chamasse de Deus, e cá entre nós a gente sabe que pode, negocia na espiritualidade, daquele rapidinho que dá para... Então, dá um tempinho, porque ainda tem que vem os filhos, que não sei o que e tal. Seguram ainda um tempo para que o espírito possa desencarnar dentro de um estado menos angustioso, porque ao menos se despediu e resolveu algumas coisas. Tem horas que pode. E como é que a gente vai saber se pode ou se não pode? E como teve um estudo na Alta de Souza sobre, inclusive, a força, a bondade desse espírito Alta de Souza, foi um tema que nós estudamos no encontro de medicina espiritual. Tem uma mãe lá na Malé, onde tinha um trabalho assistencial da Casa de Leon Denis, uma comunidade, agora já está mais organizada, era muito carente nos anos 80, e essa mãezinha tinha 4 filhos, eu acho, com deficiência mental, só que os meninos já estavam ficando enormes. E estava uma dificuldade danada, ninguém ajudava, o marido não ajudava, não sei o quê. Aí ela teve um AVC. E na hora que ela teve o AVC, isso é fato real, ela falou, ninguém vai cuidar desses meninos, porque os meninos já estavam com 14, 15 anos, impossíveis, com as deficiências dele, em situações de muita dificuldade material, e ninguém ajudava, só lá, pessoal, lá do Leon e tal. Aí ela pediu, falou, eu vou pedir para a Alta de Souza. Depois ela veio, por revelação espiritual, esse espírito veio trazendo o testemunho dela. Né? Porque a Alta de Souza, que é um espírito
misericordioso, amantíssimo. Porque o seu Joaquim, que era o instrutor do Livro dos Espíritos dela, Ana Malé, gostava muito dela, então ela deve ser legal. Então eu pedi para ela, isso ela relatando depois, na hora, pede. Conseguiram fazer com que o fluido vital dela todo fosse reelaborado, ativado, não foi tirado o fluido de médium nenhum, ela estava sozinha na casa dela naquela hora com os meninos. E ela ainda conseguiu e foi avisada que ela resolvesse as coisas dela em um ano, porque na segunda vez ela não ia ter esse pedaço. Falaram que era bom desencarnar ela logo, porque a alta ia voltar a pedir para as eminências superiores e outra vez, e aí já estava, porque ela já tinha o direito de se desligar. Só que não adiantava ela se desligar com esse grau de preocupação. Então vamos voltar agora para o nosso ponto e ver que ninguém sabe a hora. E as intercessões ocorrem. E elas ocorrem, inclusive, considerando o grau de equilíbrio e de pacificação que o espírito que já tem o merecimento de poder, tudo ao contrário, tem o merecimento de poder se desligar desse jeito, vai ficar encrencado ainda um tempo lá, porque vai estar numa angústia desnecessária. Então, isso é só para a gente ver algumas das razões para que a gente tenha que parar para pensar se a gente sabe mesmo do horário e do dia da morte, ou não sabe. E a outra coisa, dentro de outra cidade, num centro comercial mais simples, uma pessoa fez toda uma instalação, tipo, como é que chama isso que faz nesse cenário, não? Quando faz essa coisa de vitrine. Arrumou, lindo no centro comercial, toda uma decoração com plantinhas e tal, muito bonitinho, que era para o Dia dos Pais e tal. E, infelizmente, uma pessoa salta. As plantinhas seguraram a pessoa. A pessoa só teve luxações. Como é que foi exatamente naquele lugar para ficar em cima de um monte de mudinha, naqueles potinhos verdinhos que estavam ali para poder enfeitar para o Dia dos Pais. Aquilo foi o berço de acolhimento que os guias espirituais desta criatura, buscando fazê-lo desistir, não conseguiram fazer desistir, armaram uma cama de algodão para esta pessoa resistir. A gente não sabe a hora. E o que a gente sabe, que é importantíssimo, é que, como nos diz aqui Miramês, quantas destas situações não estão no mundo passando pessoas, me desculpem, no mundo passando por experiências terríveis por causa de simples pensamentos do passado, olha, que foram se avolumando, chegando ao ato do suicídio. Pensar é acumular ideias, e ideias acumuladas são como uma fala constante aos ouvidos na acústica mental. Aquele negócio do iceberg. Vai aumentando, vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Por isso orar e vigiar, gente. Show! Começa o pensamento depressivo, a mágoa, porque fulana me fez isso, fulano, ai meu Deus do céu, ninguém aguenta mais. Mas a pessoa está lá, ela está aumentando, ela não está pensando em tirar a vida, mas ela está aumentando o caldo da reclamação da vida, o caldo da mágoa, o caldo da insatisfação, o caldo do desgosto, que é a palavra que está no Livro dos Espíritos. Então, o que ele vai trazer aos companheiros, que ele, em geral, o Miramês é muito suave, mas neste assunto ele foi direto. Aos companheiros que já pensaram em suicidar e aos que ainda pensam, aconselhamos que procurem ocupação nobre. Se não precisam trabalhar para viver, procurem fazer o bem aos que sofrem, que essa caridade os salvará de todas estas insinuações malfeitoras. Olha a palavra insinuação. E aí vem a outra questão. É lógico, é magnético. Se a pessoa vai o tempo todo, está só pensando nessas situações de desgosto nos mais diversos matizes.
Aí joga esses pensamentos, está achando que esses pensamentos que têm essa natureza vão se ligar a que tipo de pensamento? Aos pensamentos encarnados, dos encarnados e dos desencarnados, que são afins. Então aquela dor que já existia fica superlativa, porque você carrega a sua como se não bastasse, você ainda com os encarnados que também são afins, e ainda tem os desencarnados que também por afinidade vibratória vem, não é por vingança, porque fica achando que é por vingança, porque está obsidiando, não está obsidiando nada. É por afinidade, você que puxou. Contrário. Ver quem que está puxando mais forte é você, não é ele que está te influenciando. Você é que trouxe. Então, prestar atenção. E aí, o que ele vai dizer aqui, olha aqui. Quem começa a pensar no suicídio está a caminho dele. E quando não o pratica, isso aqui achei importantíssimo, ajuda a quem pensa do mesmo modo nesta nefasta realização. Somos legiões, ele está falando dele e dos amigos espirituais, legiões de espíritos que trabalhamos com Jesus para limpar a mente dos homens de pensamentos inferiores. Cada pensamento é pai de uma ideia que vive dentro e fora de onde nasceu, com os pendores dos sentimentos nos quais foi criada como semente de vida que irradia. Olha a responsabilidade. Ah, mas não estou nem aí, eu penso mesmo, a vida é minha, a cabeça é minha, eu penso o quanto que eu quero. Não é assim que a banda toca. Por quê? Porque nós estamos todos conectados. E quando a gente pensa, irradia. E quando irradia, chega num outro. E esse outro pode estar mais fragilizado, eu vou me segurar, mas o outro não vai conseguir se segurar. E aí ele vai dizer, estás na época das colheitas mais acentuadas, no momento de educar os pensamentos, para que possas viver em paz contigo mesmo. Não percas a paciência nas lutas, porque quem se esforça nas diretrizes do bem é ajudado pelos agentes da verdade a vencer as investidas das trevas, ganhando a luz do entendimento. Não deves pensar em fugir do mundo pelas portas ilusórias do suicídio, mas suportar com paciência o peso da cruz, como Jesus nos ensinou, carregando o madeiro e perdoando a todos os seus seguidores até o ponto final da lição de amor. Lembremos-nos sempre de que todos, sem exceção, temos assistência permanente de Deus, por sermos seus filhos gerados na intimidade da sua vida. Olha que beleza. A mesa é danada. Então, é o seguinte, a gente pode ter certeza da proteção escandalosa dos amigos. E se por acaso conhecemos alguém, se por acaso está no âmbito dos afetos mais próximos do nosso coração, que não suportando as dores superlativas, escolheu esta porta de abreviar o tempo na carne, os espíritos amigos estarão sempre sustentando, sob a égide de Maria de Nazaré, amparando, sustentando. Sabemos que existem no plano espiritual razoavelmente próximo da nossa crosta, bastante próximos das casas de amor e de estudo, onde a doutrina e o evangelho não são só estudados, mas são, praticados pelo esforço de cada um. Estas casas, nas suas paredes espirituais, nos campos vibratórios, nos jardins, nos parques, que são lindamente construídos pela mentalização dos espíritos que trabalham com o bem e com o belo, estas comunidades espirituais atendem em nome de Maria de Nazaré, seus filhos bem-amados, porque a todos ama, incondicionalmente, independente das suas fragilidades, das suas não resistências temporárias,
porque a mãe ama todos os seus filhos. E ela faz com que, sob sua tutela espiritual, espíritos como Caena, espíritos como espíritos amigos, que lidam com as forças maiores da natureza, eles todos se conjugam num único movimento de amor, retirando bálsamos dos elementos vegetais da nossa crosta e das paisagens espirituais, fazendo com que a mente de todos aqueles que no momento decidiram não pelo melhor para si, tenham o direito de receber em seus espíritos imortais o perfume das flores das mãos de Maria, confiando em todos aqueles que lidaram com estes afetos de seus corações, a estas mãezinhas que tantas vezes, após a partida dos seus entes queridos de maneira desacisada, rompem prantos de dor, mas sabedoras então agora de que Maria está com elas, ao lado delas, sustentando, amparando, trazendo os bafejos da espiritualidade superior, porque Deus ama todas as criaturas acima de todas as nossas dificuldades. Que o amor único de Deus, que conduz todas as almas para o bem, possa ser o bálsamo de todas as nossas dores, para que elas não criem raízes, para que possam afetar não só a nossa estrutura de espíritos imortais, mas afetar também a daqueles que conosco convivem, porque eles receberão, querendo ou não, os respingos das vibrações que nós emitimos. Que saibamos ser responsáveis e fazer com que flua dos nossos espíritos sempre as gotas de amor, para que as lágrimas possam ser amparadas, trabalhadas, suportadas por todos. Muita paz, muita tranquilidade nos